Entrando aqui, meu amigo Paulinho já entrou. Já vou dar um sinal aqui para entrar. Vamos lá. Com L. Fala, meu amigo. E aí? Tudo bom, Renan? Tudo bem, meu amigo? Tudo 10. Depois de um dia maravilhoso, Dia dos Pais, né? A gente está com a energia lá em cima Sim, e, muito feliz com o dia, muito feliz por ter visto assim tanta demonstração de amor, né? Dos pais para com os filhos. A impressão que dá é que as pessoas estão acordando, sabe? Para esse tipo de sentimento, de valor. Eu acho que sempre tivemos pais, né? Presentes ou não tanto, mas a impressão que dá é que isso está aumentando. Os pais estão assumindo cada vez mais. Acredito que também as mães, né, estão trabalhando mais fora de casa e isso está obrigando aos pais também a assumir uma outra atividade. Isso eu acho que para a humanidade é muito bom. Mas acima claro. de tudo, né, feliz Dia dos Pais a todos os pais, né, a todos que nesse dia dedicaram um dia especial para estar com aqueles que eles tanto amam, né? É verdade. Aliás, primeiramente eu quero te agradecer, Paulinho, por aceitar o convite. Nós vamos conversar aí com Paulinho Scarduelli, ele que é jornalista, foi meu coordenador de curso, né, na Faculdade Estácio de Sá, meu grande amigo hoje. Ele aceitou para falar um pouco desse assunto, né, tão lindo, tão especial, que é ser pai. O Paulinho Scarduelli, que é pai de 3 maravilhosos filhos, né, eu conheci eles bem pequenininhos, já tão grandão, né, a Sara, né, que está com 18 anos, o Davi está com 17 e a Catarina está com 15 anos. Mas é isso, né, Paulinho? Exatamente, são as melhores coisas que eu ganhei nessa vida, né? Eu acho que os filhos são um grande presente para a gente, né? E a gente tem a oportunidade de, com eles, crescer. Deu uma travada, eu acho, né, pessoal? Acho que deu uma travadinha. Não sei se é só no meu. Ô, Paulinho, acho que deu uma travada. Não sei se tu tá sentindo. Agora tá voltando. Eu realmente travou, eu vou trocar o lugar, não sei o que atrapalhou, né? Eu vou mudar de local para ver se melhora a nossa comunicação. Melhorou? Melhorou, não. Agora tá ótimo. Deu uma travada total ali, mas agora tá tranquilo. Acho que tem que parar um pouco ali a câmera para ficar bem tranquilo. Tá certo. Tá me vendo? Tá. Então vamos, só para o pessoal ficar sabendo, né? O Paulinho é, já está convive, né? Com os três, moram com os três há 10 anos, né? Então, eles já estão aí indo para a fase já, vamos dizer, né? De juventude, né? Ele pegou então toda a parte ainda como criança, pré-adolescência, adolescência, e agora já está começando a ir para um outro patamar. Conta um pouco como é que foi, Paulinho, como pai, é, ter essa criação, né? Porque são 2 meninas e um menino. Então, é uma certa diferença, né? De criação em relação ao menino e à menina, porque, né? Enfim, cada um tem a sua característica. Ah, passou aqui atrás da Sara, aqui atrás. A mais velha.
Sim. Tá, bom, vamos lá, vamos tentar dar sequência à nossa conversa, né? É, vou tentar aí, acho que está melhor agora, né? A luz, tá Isso. boa? Tá Ah, ótimo. já. Exatamente, foram vários momentos da nossa vida, né? É, que tiveram, né, nesse período de 10 anos, vários instantes e vários momentos diferentes dessa construção. Para quem não conhece, ou para quem, de repente, um dia vai experimentar isso, ou vai acompanhar alguém que vai passar por isso, é muito importante que as pessoas entendam que no primeiro momento, né, é fundamental ter a calma, ter a paciência, ter, confiar muito, né, em coisas que você, às vezes, não domina ainda, porque, na verdade, é uma experiência nova, você nunca passou por isso, criar os filhos, né, sozinhos e eles crianças ainda. O primeiro momento é um momento mesmo de humildade, de presença física permanente, né, com eles, para você conseguir superar esse momento que é traumático. É difícil para todo mundo. É difícil para o pai, mas é muito mais difícil para eles que são pequenos e não entendem muito isso, né? Então, esse foi um momento bem complicado, bem difícil, e quem passa por esse momento, assim, e passa bem, com certeza vai conseguir navegar em mares mais tranquilos mais à frente. Mas nesse período, exatamente nesse período, é um período que você tem que abdicar da sua vida, sabe? A sua vida fica em segundo plano e você tem que entender que a vida deles é muito mais importante. A segurança, a fortaleza, você tem que transmitir isso para eles perceberem que eles não foram abandonados, que eles não estão sozinhos e que tem alguém do lado deles, né? Também a gente tem que entender que a mãe existe, né? Ela sempre existiu, então aqui não estamos falando de uma pessoa que abandonou os filhos, muito pelo contrário, estamos falando de uma pessoa que, de repente, entendeu que naquele momento da vida era mais interessante que eles ficassem com o pai, né? E o pai, graças à formação, à educação, à bagagem, à maturidade, à idade, muitas coisas somadas juntas, né? Construíram esse pai, né? Que passou a partir daí a ter uma experiência muito mais rica do que poderia ser somente eu e eles, né? Ou eu, a mãe deles e eles. A partir daí você passa a ter que dominar muitas áreas que você não iria desenvolver, sabe? Quando tem pai e mãe junto e a filha vai virando adolescente, tem certas coisas que são temas das mulheres. E não é nosso tema. A gente não entende porque a gente não passa por isso. A gente não sabe o que é uma dor de cólica, por exemplo. A gente não sabe o que é a primeira menstruação, por exemplo. O susto de vir aquela menstruação e você tem que estar do lado, estar ali acompanhando. Então, isso me fez aprender muita coisa. E como é, e como é que é o diálogo nesse sentido com as meninas, né? Até para entrar na intimidade, né? Porque elas precisam falar para o pai. Porque tem que comprar um remédio, tem que comprar, né? Enfim, é uma situação que tem que ter o diálogo. E tu acha que o diálogo é primordial desde o início da questão da conversa? Com certeza. O diálogo ele é importante para tudo na vida, né? Eu acredito muito no diálogo, acredito muito na conversa, na troca de ideias. Pai e filho podem conversar e devem conversar, né? E cada época da vida a conversa tem uma característica, né? Tem um formato. Quando crianças, eles conversam, sim. Eles perguntam muito, muito. Nossa, o que faz de pergunta é uma grandeza, sabe? E muitas vezes você não tem a resposta. São perguntas muito engraçadas, às vezes, perguntas que você não tem realmente a resposta. Até porque são perguntas que você não estudou, são perguntas que você não encontrou em nenhum livro. E você tem que, de alguma maneira, quando você não sabe, né, pedir um tempo, pedir uma licença, que você vai buscar informação. Mas, sem dúvida, né, no momento da construção deles enquanto crianças ainda,
O diálogo é importante, mas a presença do pai e da mãe determinando o melhor caminho é fundamental, sabe? Ali não é muito diálogo, não, sabe? Ali ele fica em dúvida muitas vezes. Psicólogos falam, né, que eles ficam testando permanentemente, gente, a nossa paciência, o nosso conhecimento. Eu acredito que isso aconteça mesmo. Não sei se é consciente por parte da criança, sabe? Mas você percebe que ele testa. E aí você vai até onde você consegue ir no diálogo, né? Mas chega uma hora que você vai ver que não tem mais o que você seguir dialogando. Tem uma hora que você tem que determinar. Ó, é assim, porque é assim. Porque tem que ser assim. Ah, por que vamos à missa? Porque vamos à missa. Porque a missa é importante. Ah, porque tem que ir para a escola. Tem que ir para a escola porque é importante. Pô, pai, mas eu podia ficar dormindo um pouquinho mais, né? Não, minha filha. Tem horário a cumprir, tem rotina a cumprir. Tu vai entender lá na frente que tudo isso é importante para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Então, tem que ter diálogo, sim. Mas tem fases da vida, assim, que é determinante a tua decisão, sabe? É você que é responsável por eles, sabe? Eles não sabem o risco do perigo, o risco de uma altura, eles não sabem muitos riscos, sabe? E você sabe, você conhece. Então, você, nesse momento, você tem que determinar mesmo, você tem que dizer o que é o correto. E Paulinho, como é que é a rotina de vocês, né? Porque eu vejo já que a Sara está na universidade, né? E como é que está agora o Davi, como é que está a Catarina, e como é que é a rotina, principalmente agora nesse tempo de pandemia? Eu acredito que vocês estão tendo um momento de muita descoberta, né? Até pela aproximação, fica mais em casa, né? Eu vi que o Paulinho, ele teve uma matéria esse fim de semana no Jornal Notícias do Dia, que contou um pouco, né, dessa rotina do Paulinho com os filhos, e ele conta que durante o dia ele fica na empresa e aí eles ficam em casa. Eles fazem o almoço. Como é que é essa rotina? Fala um pouco pra gente quais as dificuldades e também quais são os benefícios, né, nesse momento. Volto a falar, né? Então nós estamos falando aí de 10 anos, né? A Sara tem 19, e nesse período de 10 anos a gente construiu uma história muito legal. Mas a rotina foi variando, né? De acordo com a época, era uma rotina. Então, só na quarentena, para ter uma ideia, teve 2 rotinas bem determinadas, bem claras, né? Rotina de equipe, de tarefa mesmo. Então, a primeira rotina, dia 16 de março, foi uma segunda-feira, se não tenho minha certeza, e ali começou a quarentena de fato, né? Ou seja, houve fechamento de uma série de instituições, de empresas, as pessoas começaram a trabalhar de casa, e eu também. Eu tenho um escritório, eu trabalhava mais 3 funcionários comigo, e eu tive que desmontar os equipamentos e cada um ir para sua casa porque era o que pedia a legislação. Então, nesse período, o que aconteceu? O Paulo, a Sara, a Catarina e o Davi passaram a viver 24 horas no mesmo ambiente. Então, nesse período, a gente criou uma rotina que era mais ou menos assim, eu acordava sempre mais cedo do que eles, no início não havia aula, né? Ninguém deles tinha aula, não tinha ainda um contexto, então eles acabavam assistindo filme até mais tarde na televisão, na internet. Eu também não me incomodava muito com isso, porque era um momento novo, nem eu sabia entender direito o que ia acontecer. Mas eu precisava trabalhar. Eu estava trabalhando bastante, e trabalhei mais do que trabalhava até então. Assim, a minha área de comunicação foi uma área que foi muito demandada, né? Os clientes precisaram de informações, comunicar as mudanças. Então eu trabalhei em casa. E nesse período a rotina era bem maluca, sabe? Era bem maluca. Eu acordava bem cedo, 6h30, 6 horas. 6h30, 7 horas eu estava no trabalho já na minha base, que era na mesa da sala. E ali eu fiquei durante 2 meses. Eles acordavam mais tarde, ali pela 12h30, 1h a gente almoçava. Esse almoço, no início era eu que comandava, mas depois eu comecei a dividir com eles, daqui a pouco já tinha uma rotina. Aí daqui a pouco era assim, o Davi fazia o almoço segunda e quarta, a Sara terça e quinta, a Catarina fazia um dia, e a gente se ajudava, literalmente, né? E as outras refeições também. 2 refeições por dia, pelo menos, eu queria muito fazer junto com eles. Dava, e deu para fazer. Era o almoço,
E o outro momento era o café da tarde, aquele das 6h30 da tarde, 7 horas, que para mim é a melhor refeição do dia, com a família, sabe? Sempre foi, desde o início, porque, sabe, é o momento em que você senta na mesa com eles e você pergunta, e aí, como é que foi o dia? O que fizeram de novo hoje? O que é isso? E aí o diálogo rola, sabe? Ali eu vou conhecendo um pouco mais eles. Então, durante esse período da pandemia, durante os primeiros 2 meses, foi assim, ela foi bem, tá? Foi tranquila, não houve nada, assim, a partir da terceira semana, eu acho, a Catarina já começou a ter aula online, aí já começou a entrar no ritmo. O Davi, ele estuda no IFSC. O IFSC fez um meio a meio, 50% de aula, e tinha, não tinha, ele estudava um pouco e tocava outras coisas, e o Davi já trabalha comigo na empresa também, então ele se ocupava à tarde de algumas tarefas, né? E a Sara, na UFSC, infelizmente a UFSC, ela não criou um plano B, sabe? Ela não encontrou uma alternativa, e a Sara ficou bem atrapalhada, sabe? Nesse período, ela tinha uma rotina até então, né? Uma rotina organizadinha, tudo. E de uma hora para outra, a UFSC não deu rotina nenhuma. A UFSC simplesmente largou, né, o assunto. E ela não tem, né, como qualquer jovem, 18, 17 anos, não tem autodisciplina de buscar sozinha as coisas, de fazer as coisas. Então, nesse período foi mais ou menos isso, sabe? Cada um foi tocando, eu fui realizando essas atividades, trabalhava bastante. Minhas saídas da mesa do trabalho era de meia hora, 40 minutos, voltava a trabalhar de novo, porque você trabalhou muito naquele período inicial, muito mesmo. Muito mais do que o normal, eu trabalhava 12 horas, por aí, 14 às vezes. E até que chegou uma hora que aquele convívio diário começou a ficar estressante, sabe? O pai, os filhos, 24 horas por dia, aquele encontro começou a ter momentos assim de certa crise, literalmente assim de excesso de o pai cobrando, né? E eles se vendo cobrados também. Então, a partir de certo momento, foi necessário que eu saísse. Como eu trabalho no escritório que é perto de casa, trabalho sozinho, eu consegui ter essa oportunidade, né? Então, eu saí de casa para ir trabalhar no escritório. E aí criou-se outra rotina, que é a rotina que está hoje. A rotina hoje é a seguinte, o Davi já voltou à aula, a Catarina continua em aula, a Sara vai entrar em aula agora em agosto, mas já está envolvida com várias atividades. Então funciona mais ou menos assim. Eu acordo às 6, 6 e pouca, vou para o escritório às 7h30, o Davi e a Catarina, quando eu estou saindo, eu já acordei os dois para ir estudar, aí eles vão ter as aulas deles, eles acordam sozinhos também, mas eu gosto muito de estar ali perto, né, dando apoio. E aí eles vão para os estudos, eu volto meio-dia e 30. Meio-dia e 30, o almoço normalmente já está na mesa. Aí é assim, 2 dias é a Sara que faz, 2 dias é o Davi que faz e um dia é a Catarina que faz. E eu retorno, ajudo eles às vezes muitas vezes preparar a mesa, às vezes nem precisa. Aí almoçamos juntos, de novo, como falei, uma refeição, todo mundo junto, conversando, dialogando. E aí depois eu volto para o trabalho à tarde, e eles continuam nas atividades deles, e 6h30, 7 horas eu retorno. E aí à noite é comigo. À noite é comida, a preparação do café, a lavação das louças, tudo comigo. E aí então a gente consegue dessa maneira criar um ambiente, eu acho um ambiente saudável, bom para todo mundo, de diálogo, conversa. E as conversas são maravilhosas, né? Porque, imagina, eu estou agora com basicamente 2 jovens e uma adolescente, então os papos vão desde física, filosofia, a Sara faz farmácia, então entramos muito na história do que é o coronavírus, a parte da genética. Olha, é aula e mais aula, né? O tempo inteiro. Como eu sou jornalista e pergunto, questiono, eu acabo aprendendo um monte. Eu diria assim, que a coisa mais interessante que eu gostaria de deixar assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando aqui, é a grande riqueza que os filhos nos permitem, sabe? A gente pode e deve aprender com eles. A gente aprende um monte de coisa. Se quiser, a gente aprende muito sobre nós mesmos, né? Sobre eles, e a gente evolui enquanto ser humano. Tu passa a ter mais paciência, porque tu tem que ouvir mais, tu passa a ter mais tolerância,
tu passa a entender melhor o que é ser filho, ou seja, tu valoriza ainda mais os seus pais, tu vai, se passar por uma experiência como a minha, em que você passou por um processo de casamento e se desfez, né? Você passa a perceber assim que você tem que se sair do primeiro plano, você tem que sair da cena e deixar que eles sejam os atores, né? E você tem que estar ali para ajudar os atores. Então, é um momento muito difícil esse, mas tem que passar. Acho importante também, no meu caso foi importante, né? Ter um momento em que você vive só para eles. Então, eu não deixei, a gente não permitiu que ninguém entrasse, sabe? Não, era difícil para mim? Imagina, 3 filhos pequenos. Quanto difícil que era. Mas eu não queria uma outra companhia dentro de casa. Eu não queria uma namorada, eu não queria nada que tirasse o foco deles, sabe? Então, a bebida não entrou, o álcool não entrou. Foram 3 anos, namoradas não entraram. Foram 3 anos em que eu vivi intensamente com eles. E esses 3 anos permitiram histórias maravilhosas, né? Permitiram, todas as noites, eu contar a lenda da mitologia grega para eles. Eles adoravam a caixa de Pandora, os 12 trabalhos de Hércules. Eu contava aquilo de maravilhado, sabe? Até eles não dormir. Até o último dormir. E isso dá para gente uma riqueza, uma felicidade tão grande, mas é preciso se privar, sabe? É preciso você colocá-los em primeiro lugar. Eu acredito que a gente fez isso, eu vendo eles hoje, sabe, seguros, tranquilos, focados, com autonomia. Eu vejo assim que foi um trabalho muito legal. Eu acho que para a vida deles, eles vão lembrar desse período assim, de uma maneira muito rica, sabe? Mas para isso tem que ter essa etapa, né? Essa etapa de transição e de foco. Aham. Ô Paulinho, a gente já encaminhando a nossa conversa, eu lendo o jornal Notícias do Dia que tu participasse, teve uma frase que me chamou muita atenção, até em relação, né, aos pais, né, de hoje, não digo de hoje, né, mas muitos pais têm dificuldade. Tu colocasse, todos os pais têm as mesmas capacidades que uma mãe tem para criar os filhos, basta estar aberto a aprender. Isso me chamou a atenção de fato, porque, né, às vezes a gente acha, não, a mãe que tem que... Não, não é a mãe, eu acho que é os dois, né, porque quem gerou foi a mãe, mas o pai tem que estar participando desde o início, desde o que está na barriguinha da mãe, tem que participar. Então, o que tu poderias dizer para os pais, né, que tem essa questão de dificuldade ainda, né, dessa relação com os filhos? Olha, o que eu vou dizer, cara? É difícil, tem muitas coisas que são difíceis. Tu tenta imaginar, Renan, tu não é pai ainda, Renan? Olha, quase, daqui a pouco nós vamos lá. Tá, eu vou te contar uma coisa que é muito difícil, tecnicamente é muito difícil de fazer, tá? Vamos lá. Eu acompanhei o parto dos meus 3 filhos na sala de cirurgia, certo? Os 3. Um deles, o Davi, no meio, eu pude filmar, eu filmei tudo. E terminou o momento que ele nasce, né? Foi 3 partos de cesariana. Quando ele nasce, o que acontece? Os médicos fazem o corte do cordão umbilical, eles enrolam normalmente de um pano, numa toalha esterilizada, né? E eles levam perto da mãe para a mãe dar um chameguinho, né? E aí ele vai para uma outra peça, uma outra parte do centro cirúrgico, que é a sala onde essa criança vai tomar o primeiro banho. E a criança, ela nasce bonitinha, assim, com a pele como a gente tem, sabe? Elas nascem com verniz, uma camada de gordura, de verniz, em torno de todo o corpo, sabe? E esse primeiro banho que você dá é um banho que você tem que ajudar a tirar um pouco disso. Não tira tudo, mas você tira. Sim. Então, tu imagina. Olha como é difícil, mas não é impossível, tá? Tu pega essa criança que não tem
de vida, sabe? E eu fiz isso. Você pega ela pela mão, você põe com esses 2 dedos em geral, você tapa o ouvidinho dela, você mergulha numa banheira e você começa a tirar esse verniz dela, sabe? Isso é o primeiro banho. E é o primeiro banho que seu filho. É extremamente difícil, mas é possível de ser dado, sabe? Então, se isso é possível ser dado, todo o resto, nós homens, tirando, lógico, muitas coisas que são as mulheres, isso é maravilhoso, é a gestação, a amamentação. Nossa, olha que coisa mais linda que é uma criança amamentando na mãe, sabe? E a mãe, com todo o prazer, dando a comida para eles, né? A alimentação. E eu tive o privilégio, sabe? A mãe dos meus filhos amamentou muito tempo, eles tiveram os primeiros 6 meses só de leite. Mas eu queria dizer o seguinte, isso são algumas coisas que são das mulheres. Não adianta nós homens querer fazer isso. O máximo que a gente pode fazer é pegar uma madeira e dar na boca. Mas dar de mamar a gente não faz. Mas a gente pode dessa maneira, né? Então, quando que a gente pode fazer o banho é uma coisa assim, permanente e é importante porque a criança, a hora que você vai dar um banho numa criança, a criança está deitada, sabe? Ela está literalmente em posição. E você está olhando para ela está olhando nos seus olhos. E você começa a passar. Como? Questão de confiança. Confiança, exatamente. Então, esse primeiro banho é algo fantástico, sabe? Mas ao longo da vida vem outros momentos, né? Agora há pouco, por exemplo, eu estava com a minha filha, uma delas está bastante reclusa, assim, ela está levando muito a sério a história da quarentena, até mais que o pai tem que sair para ir comprar isso, aquilo. Ela queria um presente. Aí eu disse, o que tu quer no dia dos pais, minha filha? Aí eu queria passear de carro, pai. Dar uma volta para o Floripa, para lugares legais, assim. Vamos lá, eu te levo. E a outra mais velha está fazendo autoescola para tirar a carteira, né? Então, é uma tarefa do pai que pode fazer com a filha está fazendo autoescola, então, lá pelas tantas, num lugar mais tranquilo, eu entreguei o volante para minha filha para ela ir fazer mais um pouco de experiência, né? Ela está faltando para fazer a prova. Então, desde dar o banho, acompanhar na autoescola, fazer as unhas da Catarina, ela fazia ginástica na colégio e ela tinha apresentações nos sábados, no sábado, né? Em determinado dia, essa apresentação, ela estava nervosa, ela sempre esteve bastante ansiosa com as apresentações, mas era a apresentação de ginástica, ela queria ficar bonita. E numa sexta-feira à noite, estava eu pintando as unhas dela, enquanto tinha uns amigos convidando para sair, né, para tomar cerveja. Eu estava ali maravilhado, pintando as unhas da minha filha. Então, a gente consegue fazer um monte de coisa, sabe? E as mulheres fazem bem também. Eu acabei fazendo pelo contexto, né? Talvez não seria eu a fazer a pintura das unhas da minha filha, seria a mãe. Mas fiz, gostei, curti. São histórias da nossa vida que a gente vai levar daqui para frente. Paulinho, para a gente encerrar a nossa conversa, te prometi 30 minutinhos, vai ser 30 minutinhos. Amigo, para resumir, né, o nosso assunto é ser pai. E eu pergunto para o Paulo Scarduelli, o que é ser pai para o Paulinho Scarduelli? Ser pai. Primeiro é uma dádiva. Você ganha um presente que é para a vida inteira. É um presente que vai ser a sua continuidade. Ou seja, você se vê nele, né? Isso é de uma profundidade, sabe? De uma beleza. Ser pai é isso, para mim é bênção, sabe? É algo divino, não se explica, sabe? É maravilhoso. Mas eu ia dizer algumas coisas assim que talvez passemos um pouquinho, mas assim, acho que vale a pena ser dito para aqueles que estão ouvindo aprenderem, ou sei lá, ou pelo menos pensarem sobre isso. O filho, quando ele vive numa família unida, que continua casada,
eternamente, ele vive uma experiência muito legal, em geral, com os seus avós, né? Os avós adoram os netos, né? Não tem avô que não adore neto. Todo avô gosta de neto. E você fica imaginando, Renan, eu vou falar agora do lado ruim disso tudo, sabe? Que eu vejo acontecer e eu presencio isso. Quando o casal, mesmo separado, não teve maturidade, não teve iluminação, não teve bons conselheiros por perto, não deu determinado valor àquela alma boa que surgiu com uma criança, em geral, elas se colocam em primeiro plano, né? E ao se colocar em primeiro plano, a criança vira o segundo plano. Ao fazer com que a criança vire o segundo plano, se o casal, quando se separa, ele não está bem, normalmente, né? Ele está brigado, ele não está bem um com o outro, eles não conseguem mais viver no mesmo teto. Então, se separam. E aqueles pais que se separam e não colocam o filho em primeiro plano, eles vão construir um muro gigantesco na vida dessa criança. Vou te dar detalhes. Eu conheci ao longo da minha vida muitas pais que também se separaram, suas mulheres, né? E as mulheres, como é a maioria no Brasil, né? Elas é que ficam com os filhos. E esses pais, sei lá, talvez por não ter bons amigos por perto, talvez porque não tiveram uma educação legal em casa, não perceberam que estavam perdendo ali o grande elo que eles poderiam ter para a vida inteira. E eles perderam. Muitos colegas que eu conheço não acompanharam o crescimento dos filhos, sabe? E depois eles não recuperam mais, sabe? Eu ouvi pais, ouvindo a minha história, quando eu conto, né? Quantas vezes já ouvi essa pergunta? Meu Deus, como é que tu dá conta dos 3? Meu Deus, é tão gostoso estar junto com eles, é fantástico. E quando eu for falando isso, e eu falo isso com pais que passaram por essa experiência, eu vejo eles chorarem, cara. Eles choram pelo que eles perderam. E teve um cara, eu não vou citar o nome, não posso citar porque ele não me autorizou a isso, mas é um cara fantástico. Todo final de ano eu encontro ele nos Açores. Pessoa maravilhosa. Senhor já de 70 anos de idade. E ele, quando vê a minha história, ele vem sempre falar comigo. E ele disse, Paulinho, eu queria tanto que meu filho te ouvisse. Eu queria tanto que meu filho entendesse o que você faz, cara, porque eu não tenho chance de ver meu neto. Porque ele mora com a mãe e eu não consigo ver. E eu gostaria tanto de ver meu neto. Eu gostaria tanto de brincar com meu neto. Eu gostaria tanto de levar ele para passear. Eu gostaria tanto, mas eu não consigo. Porque eles não fizeram um trabalho legal. E o meu filho virou namorador. Teve várias namoradas, não parou com nenhuma. E o que fica mais triste ainda, ele nunca me falou isso, sabe? Mas, na verdade, para um avô, ver uma história dessa é muito triste, porque ele está vendo o filho dele sofrer. Mesmo o filho dele que está bem, que está festando, que está se animando, o pai sabe que o filho não está completo. O filho não está vivendo a paternidade como deveria, sabe? Então, eu sempre que posso, eu tento lembrar as pessoas sobre isso, sabe? Eu virei uma pessoa assim, que eu gosto muito de ajudar os outros em alguns momentos. Por exemplo, quando eu vejo um casal que tem filho, que está em crise, eu percebo isso, eu vejo eles brigando, porque você percebe, né? Um casal em crise, você percebe como eles estão se olhando, um atacando o outro. Eu tenho o hábito de chegar, chamar um para o lado, né? Se eu tiver a oportunidade de conversar, lógico. Eu tenho o hábito de chamar para o lado e dizer, cara, faz o seguinte, vai para a casa do teu pai um tempo. Ou ela vai para a casa do pai dela. Tentem não ficar perto, vocês dois agora. Porque se vocês dois estiverem longe um do outro, vocês vão poder ver melhor essa situação. Vocês vão poder ver melhor o problema que vocês estão enfrentando. E se vocês continuarem juntos, vocês vão falar tanta porcaria um para o outro.
Vocês vão se agredir tanto um pro outro, que daqui a pouco vocês não vão conseguir mais arrumar esse vaso quebrado, sabe? E quem está sofrendo muito com isso não são vocês. São os filhos de vocês. Esses é que dão atenção. Eu sempre tento ajudar os meus amigos quando estão passando por isso, sabe? Eu tento alertar eles, cara, vale mais a pena tu morar um mês com teu pai de novo, não é nem uma vergonha isso, teu pai vai te atender, vai te receber, ou a tua mãe, para te ajudar, e depois você volta. E a outra coisa que eu aviso, assim, são aquelas mães que ficam muito sobreprotetoras e não deixam os pais serem pais, para que elas deixem eles serem pais, sabe? Porque é importante ser pai. E quando se separam e elas isolam a criança do pai, se ela está isolando essa criança de uma oportunidade de ter contato com os avós, com os pais, com todo mundo. Então, eu acho que isso foi de várias coisas que eu aprendi, né, nesse período aí de 10 anos, quero aprender muito mais ainda. Essas coisas são alertas que eu gostaria de deixar assim, nesse dia de hoje, né, no teu canal, para aqueles que estão assistindo e para aqueles que vão assistir, essa lição, sabe, essa mensagem. Olha, é dolorido tu falar com um pai que não mora com os filhos mais há bastante tempo e que perderam o contato. Eles estão perdidos na vida, sabe? É como se o filho fosse uma pipa e ele tivesse rompido o cordão e ele não sabe mais aonde encontrar esse filho. É muito difícil. E ele não pode se encontrar nunca mais. É muito raro de se encontrar. Tá certo? Certo. Amigo, só vamos cumprimentar o pessoal que passou por aqui, né? Teve uma galerinha que passou. Vamos aqui rapidamente só para ser gentil. O teu próprio filho, Davi, a Denise Miro, o Fernando Pereira, a Thaís Campos, a Sil Pereira, o Thiago Bach Neves, o Luiz Bratti, o Copelo, o Flávio Kretzer, a Lili, o Cláudio, o Yuri, enfim, uma turma aí entrou, Gabriel, a Renata. E eu quero só agradecer a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez o meu amigo Paulo Scarduelli. Paulo, para a gente encerrar, meu querido, Paulo é estranho falar, né? Paulinho. Paulinho, eu até tentei fazer via aqui o Instagram, mas não teve como. Mas eu vou virar aqui o meu Instagram. Abraço aqui para o Delbani. Aqui, ó. Tem uma mensagem, vê se consegue ver aqui. Silêncio. Uma mensagem para ti, amigo. Só um pouquinho que vai liberar o som aqui. Espera aí, vamos ver. Vai. Espera aí. A gente veio aqui te desejar um feliz Dia dos Pais, falar o quão importante é para nós. E nós te amamos. Devemos agradecer por tudo que o Senhor já fez e vem fazendo pela gente ao longo dos anos. Muito mais que ser um amigo por todo esse tempo. E é isso. Ouviu, Paulinho? Ouvi, cara. Cara, não tem palavras, cara. Não tem palavras e isso se constrói, né? É maravilhoso. Eu sou grato a Deus por ter tido a oportunidade. E agora, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou agora ali do lado, ó. Vou te mostrar onde eu tô. Tá na cozinha? Ó, aqui, ó. Te botaram na cozinha no Dia dos Pais, Paulinho? Não. Hã? Te botar pinhão, ô, coisa boa. Isso aí não eu fiz o almoço para eles. Eu recebi um presentão de manhã cedo quando eu acordei. Fui levar minha filha agora, uma delas, né, que a quarentena não sai muito de casa, né? Eu disse que ela queria, né, de presente hoje. Pai, eu queria passear de carro. Faz tempo que eu não saio em Floripa. Eu queria passear. Eu levei as duas lá para o Morro da Cruz. Elas não conheciam ainda o Morro da Cruz, viram a cidade, maravilhadas. E eu acho que eles já são presentes 365 dias do ano. Não preciso de um Dia dos Pais. Todos os dias são Dia dos Pais para mim. Queridão, um beijo no teu coração. Dá um beijo aí na Catarina, no Davi, na Sara. E que Deus abençoe essa família abençoada, que eu tenho um carinho enorme pela família Scarduelli. Vou te contar mais um segredo. Agora é para ti em primeira mão, hein? Aqueles que gostaram da história,
Eu vou fazer uma divulgação aqui, ainda não estou autorizado, mas assim, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Se Deus quiser, até novembro, eu vou estar lançando um livro chamado Mais Aprendi que Ensinei. Coisa um linda. livro sobre essa trajetória dos 10 anos. É um livro que já tem editora. A editora Chiado, é uma editora de Portugal, que está interessada no livro. O livro eu já escrevi, é a minha melhor obra. O livro de tudo que eu já escrevi na minha vida, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que eu escrever. Vai ser o meu testamento, eu acho, meu legado para quando partir, né? E tem uma ideia, Renan, tu que sabe de texto, sabe quantas vezes eu já reescrevi o livro? 20 vezes. Meu Deus, que loucura. A primeira vez eu escrevi, terminei no dia 25 de maio. Nossa. De 25 de maio para cá, eu já reescrevi 20 vezes. Já conheci 20 vezes, já aperfeiçoei ele 20 vezes. E essa semana eu vou encaminhar para a editora para começar a diagramação, criação da capa. O bebê vai para a barriga agora da editora. Coisa linda. Crescer lá dentro para vir ao mundo em novembro. Como presente, eu acho, nesse momento que a gente vai estar, eu acho, em novembro, já começando a respirar novos ares. A gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito com a quarentena, né? E eu acho que vai ser uma luz a mais aí no mundo para poder ajudar as outras pessoas que passam por problemas, não digo problemas, né? Por situações parecidas como as que eu estou vivendo, e dizer para eles que a vida é muito bela e que vale a pena e que você se abraçar com amor, tudo vai dar certo. Tá certo? Com certeza. Parabéns, Paulinho, né, pelo esse trabalho. E vamos, se Deus quiser, aqui mais uma vez para no lançamento conversar sobre o livro. Beijão, querido. Tudo de bom. Abraço. Valeu. Tchau.